Mais uma grande vitória do BPC é confirmada. Mas antes de eu contar para você toda essa história, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Pois é, meus amigos, quantas pessoas não estão passando por situações similares a essa história, né, que eu vou contar para você. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região garantiu, né, o BPC Loas para uma idosa com renda familiar insuficiente para arcar com os gastos médicos. Ou seja, gente, essa senhora teve o seu pedido de BPC negado só porque o marido tinha uma aposentadoria. Olha, a idosa entrou com uma ação em março de 2020. Na ocasião, ela alegou que solicitou o BPC Loas em dezembro de 2019. No entanto, o INSS negou o pedido, né, do BPC, alegando que a renda familiar era superior ao permitido, né? Todo mundo sabe que hoje, para a concessão do BPC para 90% das pessoas, a renda per capita familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 330, né, agora no ano de 2023. Em contrapartida, a idosa recorreu argumentando que a renda é oriunda apenas da aposentadoria do marido. Além disso, ela explicou que o valor não é o suficiente para cobrir as despesas de alimentação, luz, água e remédio devido à idade avançada. Ela necessita de medicação, né, medicação especial, né, depende de consultas médicas, ou seja, só o salário mínimo que o marido recebe é insuficiente, né? O INSS achou que o salário mínimo desse senhor, do marido dessa idosa, fosse o suficiente para alimentar os dois, fosse o suficiente para eles pagar a luz, pagar a água, pagar a internet, né, comprar remédio e, além de tudo, comprar uma alimentação. Hoje, infelizmente, uma parcela enorme da população brasileira, me desminta aqui nos comentários se eu estiver mentindo, né? Ele tem que escolher, ou ele come ou ele toma o remédio. Mais ou menos o que estava acontecendo com essa senhora. Ao analisar o caso, a primeira vara judicial da comarca lá de Lagoa Vermelha julgou a ação como procedente. No entanto, o INSS recorreu novamente, dessa vez ao TRF4. É isso aqui, gente, que eu sempre falo, cara. É isso aqui que eu sempre alego no canal. Mesmo o INSS sabendo que é uma causa ganha, né, ele recorre. Nessa situação, gente, né, quando a primeira instância da justiça deu ganho de causa a essa senhora, o INSS deveria ter colocado o rabinho entre as pernas, acatado a ordem judicial, pago o BPC para essa senhora, evitaria um monte de complicações futuras. Ah, não, nós temos dinheiro a rodo, nós temos advogado, né, nós temos advogado próprio, né, que nos defende, né, digamos assim. Daí, porque quem defende, né, o INSS é a Advocacia Geral da União, né? Tem um monte de advogado a serviço do INSS. Essa que é a grande realidade. Advogado não, por causa de advogado nós não se preocupa, nós tem bastante. Pegou, não, vamos recorrer. E recorreu ao TRF4. Ao analisar o caso, né, o Tribunal Regional da 4ª Região, que tem sede lá em Porto Alegre, entendeu que, embora a renda per capita esteja acima do limite legal, né, gente, é tão difícil até a gente dizer, embora a renda per capita legal está acima do permitido, que é um salário mínimo, né, que essa mulher tinha, outros fatores também devem ser analisados para conferir, para averiguar a concessão, né, do BPC Loas. Além disso, comprovou que a renda familiar vem apenas da aposentadoria por invalidez do marido. O benefício é pago, né, no valor de um salário mínimo e a requerente não possui renda própria. Portanto, fica evidente a situação de risco social. E tem mais, gente, aqui tem mais um agravante nessa questão. Vamos imaginar que talvez, né, o marido recebesse um salário mínimo e fosse uma aposentadoria convencional, né? Aí, nesse caso, talvez para manter as despesas da casa, ele poderia fazer uns bicos. Porque o meu avô, por exemplo, ele trabalhou até os 70 e lá vai cacetada. Meu pai, a mesma coisa. Ou seja, as pessoas mais antigas, eles não se acomodam, né? Eles
coloca a cara no trabalho mesmo, né? Nesse caso, ele poderia fazer um bico aqui, um bico ali, entrar um dinheirinho a mais, mas não é possível. Sabe por que não é possível? Esse senhor era aposentado por invalidez, né? Ou seja, não pode trabalhar, não tinha condição de trabalhar. Mas mesmo assim o INSS achou que tinha condição, né, e negou o pedido dessa senhora. Dessa forma, o TRF garantiu a concessão do BPC e aí que está a questão. É aí onde que a porca torce o rabo. É aí onde o INSS se lasca. Por quê? Tem que pagar todos os atrasados, tem que pagar todos os retroativos desde o dia que ela deu entrada pela primeira vez ao INSS. O dia que ela chegou, né, com a pastinha debaixo do braço, solicitando o BPC lá no INSS, desde esse dia, né, o INSS tem que pagar todos esses atrasados com juros e correções monetárias. Se lascou. Mas graças a Deus, como eu sempre falo aqui, a justiça pode até tardar, mas ela nunca falha.